Brasil, futebol não é nem mais um esporte. O Bernardinho que diz muito bem. O esporte número 1 do Brasil é o vôlei. Porque o futebol é religião. O futebol no Brasil é muito mais que um esporte qualquer, que atrai certo número de fãs a fim de se distrair. Por aqui, ele deve ser visto e analisado como algo maior, que move multidões por uma paixão, e que acaba entrando em campos da sociedade que outros esportes não conseguem. A sociedade brasileira é muito elitista, racista e excludente. Então ela exclui. Onde a política e a economia excluem, a cultura popular inclui, né, o samba, o carnaval, a capoeira, não é só o futebol, mas o futebol também. E ele inclui de uma maneira muito rica, muito profunda. Historicamente, o futebol foi um elemento de inclusão de negros, pobres, mestiços e, mais recentemente, de mulheres. Isso é muito importante porque esses grupos que eram excluídos da sociedade e nas primeiras décadas, durante os 30 primeiros anos, mais ou menos, que o futebol chegou no Brasil, eles eram excluídos da prática futebolística também. Bangu e Vasco, tradicionais clubes do Rio de Janeiro, foram os pioneiros na integração de atletas negros no futebol. Foi aqui mesmo no Rio de Janeiro que os primeiros clubes começaram a aceitar os descendentes de escravos e mestiços, né? O Bangu aceitou em 1906 os jogadores, mas ainda eram jogadores, ainda era uma espécie de favor das classes dominantes para aceitar pessoas oriundas das classes subalternas. E depois, nos anos 20, mais especificamente em 1923, o Vasco da Gama foi o primeiro clube a fazer isso. O Bangu colocou negros para jogar, mas na prática o Bangu não era um dos líderes da liga, ou seja, ele não participava diretamente da administração do futebol, que era mais ou menos liderada pelo Fluminense, né? E por um pouco mais abaixo Botafogo, Flamengo e América. E, como todo mundo sabe, até 1922, até o final de 1922, nenhum negro foi campeão carioca. Qual é a diferença do Vasco para os outros clubes, como o Bangu, que antes aceitaram aqui ou ali, o Bangu, o Cerâmica, que era um clube no pé do Morro da Mangueira? É que o Vasco fez isso não como uma coisa pontual, ou como um favor. O Vasco fez isso como política institucional, como política clubística. O Vasco assumiu isso como posição. E o surgimento do Vasco, ele é muito mais importante do que o fato do Bangu ter usado negros pela primeira vez, exatamente por causa disso, porque o Vasco, na realidade, ao colocar um time formado por negros e mulatos no campeonato de 23 e ao vencer esse campeonato, ele peitou todo um establishment que existia. O futebol mobiliza tanto os brasileiros porque o futebol, a história do futebol, é um capítulo da nossa história social. Rio de Janeiro, 21 de julho de 1902. Foi aqui, no Fluminense, que nasceu o futebol carioca. No primeiro momento, o esporte era totalmente voltado para a elite, e atletas negros, operários e pobres jamais poderiam praticá-lo. Somente com o tempo o esporte se popularizou e chegou a ser usado como ferramenta política. Quando o futebol se torna um esporte de milhões, aí os poderosos, todos os poderosos, de todos os partidos e de todas as ideologias, tentam usar o esporte. Então eu costumo dizer o seguinte em relação a isso. O futebol primeiro conquistou a alma popular, para depois os políticos tentarem usar, e usam muitas vezes. Com tamanha popularidade que o futebol já tinha no Brasil a partir dos anos 30, o esporte se tornou importante ferramenta política, como ocorreu na era Vargas, entre 1930 e 1945, e também na ditadura militar, durante as décadas de 60 e 70.
A relação da política com o futebol é mais antiga do que andar para frente. O Vargas, que foi amado e odiado na mesma proporção, percebeu, ou alguém que trabalhava com ele percebeu, e que o controle do esporte como um todo, e principalmente futebol, seria muito interessante para ele se manter no poder. E ele soube explorar isso. E depois dele, vários presidentes da República fizeram isso. JK estava lá no dia que a seleção chegou no Rio, campeão de 58. O João Goulart estava lá no dia que a seleção foi campeã de 62, foi receber a seleção. Médici, a Copa de 70, o governo militar utilizou a Copa de 70 como instrumento político de uma forma genial. Nós nos convencemos, eu tinha 16 anos em 1970, nós nos convencemos que o Brasil era o maior país do mundo, porque ele era tricampeão mundial de futebol. Nós chegamos a acreditar nisso. Em busca da conquista de sua primeira Copa do Mundo, o Brasil sediou o maior evento de futebol em 1950 e a grande atração do torneio foi o Maracanã, no Rio de Janeiro. Além de palco dos times cariocas, o estádio já protagonizou outros importantes momentos da seleção e até serviu como casa para o Santos, onde jogou a final da Libertadores de 1963 contra o Boca Juniors. O time paulista também viu Pelé, seu maior ídolo, marcar o 10º gol de sua carreira no estádio. O Maracanã é talvez o segundo lugar mais visitado do Rio de Janeiro depois do Cristo. É o segundo lugar mais visitado. O turista quer conhecer o Maracanã, o templo sagrado do futebol. Ao longo dos anos, o Maracanã se modificou muito e ainda se moderniza para a Copa de 2014. Mas para a jornalista Patrícia Lopes, a importância cultural que o velho estádio tem para cidadãos e torcedores do Rio de Janeiro deve se manter. O Maracanã sempre foi divertido porque tinha geral e aquelas figuras clássicas da geral, aquilo sempre foi mó barato. E tentaram mudar ao longo do tempo, tudo, mas sempre vai ter aquela parte do Maracanã onde tem os setores mais baratos, onde vai ter o povão. Isso não adianta, aqui é diferente da Europa, é outra cultura e nunca aqui o Brasil vai ficar com o modo europeu de ver futebol, de o torcedor lá todo engomado, muito arrumado. Não, aqui o torcedor vai xingar, vai gritar. Já para o jornalista e historiador do futebol, Roberto Assaf, o antigo Maracanã morreu e o que os futuros torcedores estão esperando é um novo estádio. O Maracanã ele não será nunca mais a referência que ele foi para o futebol carioca e até brasileiro. A referência que ele foi não será mais. É o que eu chamo, que eu costumo chamar intimamente de meu Maracanã. O meu Maracanã acabou. O Maracanã que eu conhecia de cabeça para baixo, o Maracanã que eu ia assistir um jogo do Flamengo, da seleção brasileira, ou qualquer outro espetáculo interessante, eu vi o primeiro tempo de um lado e vi o segundo tempo do outro. A gente podia rodar, a gente fazia o que queria ali dentro, na realidade. Eu acho que esse Maracanã acabou, esse Maracanã não vai existir mais. Com a evolução profissional em diversos mercados, o do futebol não podia ficar para trás e teve que se modernizar e aprimorar ao longo dos anos, seja com investimentos em marketing esportivo, novos estádios e até mesmo nas negociações internacionais. Ou melhor, o esporte é talvez a maior indústria do mundo em termos financeiros. É o que alavanca mais dinheiro, mais capital, mais patrocínio, é o esporte, de um modo geral. Tênis, basquete, a NBA, o voleibol, o futebol no mundo todo. E lá fora ele está altamente profissionalizado. Os clubes, as próprias entidades, tem estádio próprio, tem gestão própria, tem profissionais muito bem remunerados. O Real Madrid arrecada 300 milhões de euros ano. O Barcelona talvez aí 300, 400 milhões. Tudo isso através da televisão, através do patrocínio, através da venda de ingressos por temporada nos clubes. E no Brasil a gente está começando a engatinhar, mas não tem jeito. A solução é o profissionalismo. Nesse contexto de evolução, o Brasil busca agora, no século XXI, um status de país desenvolvido, nunca antes visto. Sendo assim, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016
tem um objetivo que vai além do esporte, que é trazer benefícios para todos, desde melhorias em educação e saúde até mobilidade e segurança urbana. Esse é o desejo de todos os brasileiros, amantes de uma bola, que ao mesmo tempo que desperta sonhos, também traz grandes realizações. Bem, poder assistir uma Copa do Mundo no meu país é algo assim, é praticamente a realização de um sonho, né? Porque poder participar dessa cobertura, eu já vi uma Copa, já tive em final de Copa, mas você imaginar, você tá dentro do seu país, toda essa atmosfera, toda essa energia maravilhosa assim, de Copa do Mundo. Eu tenho certeza que o Brasil vai conseguir fazer um grande evento, vai ser uma grande Copa do Mundo, vamos fazer uma grande Copa das Confederações primeiro e depois o torcedor brasileiro vai dar um show. Eu acho que vai ocorrer um fenômeno aqui no Brasil que mais ou menos parecido com o que aconteceu na África do Sul em 2010. Como o Brasil, a exemplo da África do Sul, ainda é um país, não é mais um país subdesenvolvido, né? É um país, como eles dizem, emergente. O Brasil acho que melhorou um bocadinho nos últimos anos, apesar de tudo. Mas o nosso povo ainda não tem dinheiro para pagar R$100 no ingresso. É muito caro, especialmente se for para ver Romênia e Tanzânia. Quanto à organização da Copa, aqui no Brasil a gente sempre arranja um jeito de organizar as coisas de alguma forma. Então eu acho que ainda estamos sem projetos para a Copa do Mundo, estamos muito atrasados, até na própria seleção brasileira, estamos muito atrasados no plano de segurança e na infraestrutura, no transporte, e estamos atrasados também nos estádios, não só na construção e nas reformas, como estamos atrasados na ideia, no conceito de criar efetivamente estádios populares e viáveis economicamente. É possível, a Inglaterra fez isso e nós podemos. Não só podemos, como temos que fazer isso. Futebol é popular e não temos que elitizar nada. Mas aí o estádio fica inviável. Não fica, porque ele vai ser multiuso. A Copa com certeza não vai ser um fracasso, não tem a menor dúvida que não vai ser, porque o Brasil é o país do futebol. O Brasil exala futebol, o Brasil respira futebol o tempo todo, as pessoas são apaixonadas por futebol, os torcedores que virão de fora para cá e os nossos, aqui os brasileiros, vão acompanhar os jogos com maior interesse. Então a Copa vai ter esse clima de futebol em todas as áreas. O brasileiro é apaixonado pelo futebol e isso vai ficar demonstrado durante a Copa. Existe uma expectativa de todo mundo que a gente faça a melhor Copa do Mundo. Torço para que isso aconteça. Não sei se vai ser a melhor de todos os tempos. Depois do que eu vi que foi feito na Alemanha, também na África do Sul, nós temos uma responsabilidade muito grande. Principalmente a Copa da Alemanha, que foi um exemplo.